E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Sorria, que desde antes do seu lançamento já estava causando polêmica nas redes sociais. Sorria foi lançado nas telonas brasileiras no dia 29 de setembro e conta a história de Rose, uma psiquiatra que dedicou sua vida a ajudar os outros. E tudo parecia tranquilo até que Rose, ela atende uma paciente que narra algumas coisas bizarras. E aí durante essa consulta, a paciente acaba tirando a própria vida. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, a paciente tira a própria vida enquanto olha pra Rose com um sorriso macabro. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E aí, tentando achar uma justificativa pra toda essa loucura que aconteceu, Rose descobre que nem todos os sorrisos são tão amigáveis quanto parecem. E como vocês puderam ver pelo título do vídeo, esse foi um filme que acabou me deixando muito frustrado, mas vem comigo que eu vou explicar pra vocês o motivo da minha frustração. E primeiro que eu já quero deixar claro pra vocês que eu sou um grande fã de filme de terror. E é justamente por isso que eu sei que os filmes de terror, eles não têm uma mensagem tão profunda assim. Nós temos algumas exceções? Temos, graças a Deus. Mas como eu sei que a maioria dos filmes de terror não tem uma mensagem tão profunda, eu fui de coração aberto pra poder assistir a um filme de terror clichê, normal, daqueles que a gente tá muito acostumado. Mas você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É quando você vai assistir a um filme sem nenhuma pretensão, vai só pra poder se divertir mesmo, e quando você tá lá assistindo, o filme ele começa a criar em você expectativas de que ele é mais, de que ele não é uma coisa clichê, de que ele não é uma coisa batida. Então você vai construindo toda essa expectativa, mas quando chega no final, ele decepciona. Isso é a coisa mais cruel que um filme pode fazer. É verdade. E pra poder vocês entenderem toda essa frustração e toda essa coisa que eu tô dizendo, vamos começar a nossa análise pelo roteiro. O filme ele já começa tenso, ele começa com um flashback meio bizarro, mas que logo a gente percebe que isso é um fragmento do passado da nossa protagonista. E aí parece que Rose, ela utiliza todo esse trauma do passado pra poder ajudar outras pessoas que também foram traumatizadas, o que acaba levando ela a trabalhar em uma emergência psiquiátrica. E galera, tinha tudo pra poder ser apenas mais um dia de trabalho, mas Rose acaba recebendo uma paciente que diz enxergar uma entidade, mas que só ela consegue enxergar, e que o pior de tudo é que essa entidade fica sorrindo pra ela. Mas não um sorriso amigável, um sorriso amistoso, um sorriso macabro, e que ela sente que algo de muito ruim vai acontecer. E é justamente durante essa conversa que o filme ele começa a caminhar para a área do suspense, porque o roteiro conseguiu criar realmente uma atmosfera que te deixa nervoso, que te deixa apreensivo, mesmo sendo apenas uma cena onde tem dois personagens conversando em uma sala que não tem absolutamente nada demais. Mas aí a gente já começa a ver que o filme ele tá de fato começando. E com o passar dos minutos, as coisas vão ficando cada vez mais sombrias, as coisas vão ficando cada vez mais tensas, e tudo isso é temperado com uma pitadinha de jumpscare, que é pra não deixar ninguém confortável, é pra poder todo mundo ficar esperto no que tá acontecendo na tela. E aí isso só prova que o roteiro ele tem aquela roupagem clichê de um filme de terror, onde a gente tem um momento de suspense, a gente se encaminha para o terror e a gente começa a ter vários jumpscares. Isso pra mim não era novidade, eu esperava isso de um filme de terror. Só que aí, quando o filme foi passando, eu comecei a ver que ele tinha algo profundo, porque ele começou a trazer debates sobre o que significava a entidade e o que estava por detrás desses sorrisos macabros. Foi aí que eu peguei e disse, cara, é um filme de terror, ele é tipicamente um filme de terror, com todos os clichês de um filme de terror, que eu particularmente gosto, mas ele tá fazendo algo novo, ele tá trazendo um debate profundo, um debate onde a gente começa a refletir sobre o filme, então pra mim, tava parecendo que seria realmente um filme bem diferente. E eu confesso a vocês que foi a partir desse momento em que o filme se propôs a trazer algo mais profundo que eu, de fato, mergulhei na experiência, que eu, de fato, comecei a prestar mais atenção na obra. Porque se fosse por conta das atuações, esse filme mereceria 0 da minha atenção. Mas, Iago, por que você tá falando isso? É simples, nenhum ator ele consegue entregar um personagem bom, um personagem interessante. Os personagens eles não são cativantes, eles não têm uma conexão um com o outro, eles não causam nenhuma conexão emocional com o público, o que é algo muito complicado. Mas aí vocês podem estar dizendo, mas isso é um furo de roteiro, não tem a ver com os personagens. E normalmente aqui no canal, quando eu trago isso sobre um personagem não ser cativante, ou ele não conseguir gerar conexão com o público, normalmente eu culpo o roteiro, porque o roteiro não soube desenvolver. Mas, por incrível que pareça, nesse filme é o contrário. De fato, o roteiro ele dá todas as ferramentas para que a gente tenha um bom personagem, mas os atores eles não conseguem entregar nada de qualidade. Ih, rapaz.
Pra vocês entenderem o que eu tô dizendo, a nossa personagem principal, que é interpretada por Saucy Bacon, ela luta muito pra poder conseguir fazer com que você tenha empatia por ela, que você realmente se conecte com ela em algum nível, mas a atriz, ela não entrega nada. E olha que o roteiro dá vários momentos importantes e interessantes para que a atriz possa desenvolver a sua personagem, mas ela não consegue, ela entrega aquele PF, aquela coisa rasa, aquela coisa sem profundidade. Entretanto, vai existir em algum momento a conexão entre o público e a personagem. Pelo menos para mim surgiu do meio pro final do filme. E essa conexão não tem nada a ver com a atuação da atriz, tá? Porque a atuação dela é a mesma do início ao fim. É uma nota só, não tem variação nenhuma, é a mesma coisa o tempo inteiro. Mas o que foi então que fez eu criar essa conexão com a personagem? Foi o roteiro. O roteiro, ele conseguiu criar um trauma, ele conseguiu criar um plano de fundo para essa personagem que realmente é muito interessante. E você começa a se ligar a ela por conta disso, por conta desses traumas, por conta dessas coisas que são pregressas e que não necessitam de uma atuação da atriz, sabe? Uma atuação boa dela. O que foi muito bom, porque foi o que salvou o filme em vários momentos. E é aquela coisa, né? Se por um lado os atores não conseguiram criar a conexão com o público por conta das suas atuações, o roteiro foi muito, mas muito cirúrgico ao criar uma entidade invisível, mas que se torna tão grande, mas tão grande, que coloca todos os atores no bolso. E foi a partir desse momento em que a entidade ela começou a ganhar mais força, que ela começou a ganhar mais evidência, que eu de fato comecei a comprar a ideia do filme. Porque eu comecei a entender que, na verdade, o grande protagonista, ou a grande protagonista do filme, não era Rose, mas sim a entidade, mesmo que a gente não conseguisse ver ela. E isso é muito interessante, porque aí deu uma viradinha de chave. Porque os diálogos começaram a ter mais significado, eles começaram a ter mais sentido, fazendo com que a gente caminhasse junto com a história e que a gente começasse a caminhar junto com Rose para poder entender aquilo que estava acontecendo. E é aí que a gente gera uma nova conexão com Rose e a personagem dela melhora. Mas, mais uma vez, não é por conta da atriz, mas por conta do que o roteiro fez. E quando o filme já estava se encaminhando para o final, eu percebi que a mensagem era ainda mais profunda, que ainda tinha mais coisa para ser desenvolvida. E isso é uma sensação muito boa, quando a gente acha que já chegou no ponto que o filme queria e ele te leva mais pra baixo, ele mostra que tem mais coisa embaixo, principalmente se você entra no filme sem nenhuma expectativa, que foi o meu caso. E o roteiro, ele conseguiu cultivar essa expectativa. Então eu senti que a história estava me levando para um bom desfecho, para uma coisa realmente diferente. E finalmente, senhoras e senhores, chegamos aos 20 minutos finais do filme, e é nesse momento que o caldo engrossa, é onde o filho chora e a mãe não vê, porque essa entidade invisível, ela aparece de forma física, a gente vê mesa voando, cadeira voando, portas rangendo, a gente tem o grande confronto épico entre a mocinha e o vilão, e tudo isso é o típico clichê de filme de terror que eu amo. E se não tem isso, não é filme de terror. Então, esse momento era um momento que eu tava muito ansioso, porque eu disse assim, poxa, o filme veio construindo uma mensagem, eu quero ver como é que eles vão casar essa parte clichê do filme de terror com a mensagem. E aí, a parte do clichê chegou. Então agora ficou faltando o fechamento da mensagem. E é aí, meus amigos, é nesse momento de fechamento que o filme destrói tudo que ele construiu. Toda essa coisa maravilhosa de profundidade de mensagem, o filme destruiu em 10 minutos, tipo... É mais de uma hora e meia de filme construindo algo perfeito pra em 10 minutos destruir. É simplesmente surreal e me deixou muito, mas muito irritado. E tudo isso porque os roteiristas preferiram pegar a saída mais fácil, aquele final clichê de filme de terror. Galera, uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é o seguinte: quando um filme ele fala sobre trauma, ele fala sobre questões psiquiátricas, principalmente quando esses temas são abordados em uma obra fantasiosa como essa, eu acho que a mensagem final que tem que ficar é uma mensagem de esperança, sabe? De que é possível vencer, que mesmo com todos os obstáculos, a gente pode vencer. Mas o filme, ele não fez isso. Ele a todo momento parecia que estava se propondo a ser uma obra diferente de terror, uma obra que trataria o trauma sobre uma nova perspectiva, que trataria a questão psiquiátrica sobre uma nova perspectiva, mas não, ele simplesmente criou uma altíssima expectativa, mas na hora de fechar, na hora de amarrar, na hora de finalizar, simplesmente destruíram tudo. Tendo uma história que se apresenta inicialmente como apenas mais um clichê,
sorria, mostra que com o passar dos minutos existe algum potencial ali. E tem tanto potencial, galera, que o espectador pode acabar até ignorando as atuações rasas em nome de um enredo que foi muito, mas muito bem desenvolvido, pelo menos até próximo dos minutos finais. Por isso, eu e Iago dou 1.75 almofadinhas pra esse filme. A nota teria sido muito maior se o final tivesse sido diferente, se ele tivesse sido bem mais desenvolvido. Inclusive, eu dei 1.75 para poder valorizar a história que foi contada antes dos 20 minutos finais do filme, porque de fato tinha muito, mas muito potencial ali. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!